tema da mensagem: eu e o meu cônjuge. Eu e o meu cônjuge. E é muito bom, né, e muito especial poder trazer uma ministração como essa, porque esse ano nós estamos indo para 36 anos de casados. E nesses 36 anos de casados, os primeiros 7 anos, nós não conhecíamos a Jesus. Nós chegamos na igreja com muitos problemas. Chegamos na comunidade, chegamos através de um G100, de uma célula, que fomos cuidados por ali, e o Senhor foi trabalhando na nossa vida. Então o que eu estarei trazendo nesta manhã é muito daquilo que nós já vivemos, que nós já experimentamos, que nós temos colocado em prática, que nós temos caminhado nesses 36 anos juntos como casal. Então, esta palavra também quero falar para você, que talvez você está aqui e fala assim: mas eu não sou casada, pastor. Vou dizer uma coisa para você: aproveita, pega tudo que vai ser ministrado hoje e coloque em prática. Tenho certeza que você vai ganhar muito tempo, né, de sabedoria aí na sua vida. Por isso, preste atenção, porque quando nós falamos de um tema como esse e nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que começa em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, que é o tema base desta mensagem hoje. Mas este tema, sabe aonde ele termina? Ele termina lá em Apocalipse. Quando nós falamos de casamento, a Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento. É muito poderoso isso. É a história da redenção, ponto a ponto, e aonde este caminho vai sendo renovado e restaurado. O problema, irmãos, é que nós vivemos em uma geração que trata o casamento como algo descartável. Trata o casamento como algo negociável. Trata o casamento como algo reversível. Assina-se os documentos num cartório civil ou religioso com muita facilidade, mas também com muita facilidade rompe-se este relacionamento. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que a aliança nos dias de hoje tem sido mais um contrato emocional. O que eu quero dizer com isso? Enquanto você me satisfaz, está tudo bem, estou contigo. Mas você começa a exigir alguma coisa, eu já viro as costas e te abandono. A aliança foi esquecida. Porque quando olhamos para as Escrituras, e especialmente começando aqui por Gênesis capítulo 2, nós vemos e percebemos algo muito poderoso, que talvez você até não tenha notado até aqui. Mas quando se fala em casamento na Bíblia, ele veio antes de existir o pecado. O casamento, ele veio antes de existir a lei. O casamento veio antes de existir qualquer tipo de culto ou de governo sobre a terra. O casamento foi instituído por Deus antes de todas essas coisas. Então o casamento, irmãos, nós podemos entender o que é? Que ele não nasce num templo, mas ele nasce no Éden. O casamento, ele não surge após a queda do homem. Ele surge quando tem a perfeição ainda sobre o homem. O casamento, ele não é resultado de uma cultura, de uma doutrina, mas o casamento, ele é a vontade eterna de Deus. E quando nós começamos a compreender isso e olhar esse texto de Gênesis capítulo 2, no versículo 24, que nós vamos focar nele hoje, nós vamos ver que este é o DNA do casamento bíblico. É o caminho, que é o modelo, é o padrão, é o ponto de referência fundamental para a compreensão do tema deste assunto família. E quando eu falava
que começa em Gênesis e vai até Apocalipse, é assim mesmo. Porque quando nós começamos a cruzar os textos, nós vemos que tem muitos textos em Mateus, em Efésios, em Colossenses, em Apocalipse, que se conectam. Por isso este assunto, ele durante toda a Escritura, ele é reinterpretado. Ele aparece de diversas formas. Ele é aprofundado de uma maneira muito especial, porque chega até o casamento de Cristo e a igreja. E é sobre isso que nós vamos estar tratando nessa manhã. Mas quando nós ignoramos, talvez um versículo que possa parecer isolado, sabe o que acontece? Nós construímos casamentos frágeis. Mas quando nós obedecemos, nós construímos casamentos inabaláveis, alianças inabaláveis. E para quem gosta de anotar, o tema desta mensagem é casamento, uma aliança inabalável. Se quiser deixar no texto, e o tema da mensagem é este: casamento, uma aliança inabalável. E hoje nós vamos responder pelo menos a 3 perguntas. E essas perguntas estão dentro daquilo que nós temos no nosso projeto. Quais necessidades devo priorizar em meu relacionamento conjugal? Quais as necessidades eu devo priorizar? O que significa na prática o que Gênesis 2:24 diz? Deixar, unir-se, tornar-se um. E que atitudes? Como farei isso? Como diz aqui no nosso projeto de vida. Que atitudes concretas nós vamos tomar para nós termos uma aliança saudável com o meu cônjuge e diante de Deus? Mas antes de nós mergulharmos ainda mais em Gênesis 2:24, Gênesis 1:27 e 28, já começa a criação. E o texto diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que eu quero dizer aqui? Gênesis 1 revela o propósito. Gênesis 2 revela o processo. Gênesis 1, propósito. Gênesis 2, processo. Está dizendo assim, uma só carne. Aqui já nasce esse fato dos dois carregarem a imagem de Deus. O homem e a mulher carregam a imagem de Deus. Então o casamento não é apenas, talvez o que a gente conheça, algo social, algo festivo, algo bonito, algo maravilhoso, que faz parte do processo, mas casamento é espiritual. Casamento é algo espiritual. E ele continua dizendo em Gênesis 2, no versículo 18, e aqui eu estou construindo para nós chegarmos no versículo 24, ele diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. E sabe, quando via este versículo, eu me lembrava do que acontece nesses dias. Esses dias nós vemos pessoas com uma solidão existencial que parece que não acaba. Ficam buscando coisas em qualquer lugar, querendo se achar, talvez dentro de uma outra pessoa. E não é sobre isso. O casamento, irmãos, é resposta divina antes de qualquer desejo do homem, antes de qualquer desejo da mulher. Por isso, o texto diz: não é bom que o homem esteja só. Mas no versículo 22 e 23 de Gênesis 2, ele continua dizendo assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem
foi tirada. E aqui nasce, pela primeira vez, uma identidade compartilhada. Osso dos meus ossos, uma só carne. Parece algo lindo, maravilhoso, parece até um poema, mas é uma declaração de unidade profunda. Fala de profundidade, fala de intimidade. E quando nós chegamos no versículo 24, o texto diz assim: por essa razão. Em outras versões o texto diz, portanto. E esta palavrinha, portanto, é uma palavra de conexão com aquilo que nós acabamos de ler e com aquilo que vem aqui pela frente. Portanto, é tudo que veio antes: a criação do homem, a criação da mulher, a solidão reconhecida por Deus, o reconhecimento da identidade. O casamento é a resposta divina para uma necessidade humana legítima. E o texto continua dizendo assim: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha de nada. E aqui eu vejo pelo menos 4 necessidades dentro do casamento. E a primeira necessidade, eu convido você a anotar, é prioridade de aliança. Essa é a primeira necessidade. Prioridade de aliança. E quando eu buscava esse estudo, deixará. No hebraico, irmãos, essa palavra ela é muito forte. Ela fala assim, é a ideia de abandonar uma prioridade antiga e estabelecer uma nova. O que eu quero dizer com isso? Enquanto você não casa, você está lá com seus pais numa aliança. Mas quando você casa, não significa que você vai desonrar os seus pais. Você simplesmente vai mudar o centro dessa aliança. Deixará o homem seu pai e a sua mãe. Então o primeiro desafio que nós temos aqui não é financeiro, não é emocional, não é sexual, é prioridade. Esse é o ponto número 1. Olhando as pesquisas, muitos casamentos fracassam, não é nem por traição, é por falta de prioridades. Desalinhamento dentro de casa, desalinhamento das prioridades. E como que se desalinha isso? Quando os pais mandam mais do que o cônjuge, quando os amigos influenciam mais do que a aliança, quando o trabalho ocupa mais espaço no lar, quando o ministério substitui casamento, quando os filhos tomam o lugar do cônjuge. Ah, pastor, mas meu filhinho é tão bonitinho, tão lindinho. Sim, nós temos 2, lindos, maravilhosos. Só que eles estão na jornada deles. E hoje é eu e a pastora. E é uma delícia. É muito bom. Filhos tomam o lugar do cônjuge. Quantas situações nós vemos nas famílias que nasce o bebezinho, o tão sonhado, tão desejado, e a relação começa a ficar abalada. Mas o próprio Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Aonde você tem colocado o teu tesouro, ali está o teu coração. Amados, o seu cônjuge, ele precisa saber que ele é prioridade máxima na sua casa. Ele é a prioridade. E que a única relação acima do casamento é com Deus, que é o que nós ministramos no domingo passado. Primeiro Deus, primeiro Jesus, primeiro o Espírito Santo, e depois vem o meu cônjuge. Não tem outra prioridade além dessa. E isso é dito lá em Efésios 5:31, 5
22, se você quiser anotar as referências, está tudo escrito. A nova família estabelece uma nova prioridade de aliança. Agora, como eu faço isso? Anota, para depois você colocar aí no seu projeto de vida. Sabe por onde você começa? Estabeleça limites saudáveis com seus familiares. Nós vamos na casa do nosso filho, quando nós estamos lá em Londrina. Pai, pode vir tal hora. Mãe, pode chegar a tal hora. É legal ter uma liberdade a mais? Tem, não tem problema nenhum. Mas nós temos isso na nossa casa. Nós temos limites saudáveis. É assim também com o Luan e com a Júlia. Limites saudáveis. A segunda atitude que nós temos que ter em cima dessas prioridades é: defenda o seu cônjuge em público e a correção em casa. Nunca exponha o seu cônjuge em público. Planeja um tempo intencional para o casal. Nós sempre temos o nosso tempo, nosso dia da semana, quando a gente, se ajeita na agenda, procuramos sair, procuramos descansar, mas tempo planejado, tempo organizado. A quarta, nunca exponha a intimidade do seu casamento para quem não vai te ajudar. Não exponha a sua intimidade lá no Instagram, lá no Facebook, Converse com quem pode te ajudar. Como que você vai estabelecer essas prioridades? Tomando as decisões juntos. Não só de um lado, não só do outro. O que eu quero dizer com esses pontos, com essas atitudes práticas, é que casamento forte, ele não nasce só de um amor intenso, mas nasce da prioridade correta. Quando você coloca as prioridades no lugar certo, quando você entende as prioridades, você vai viver bem. Quando você não entende as prioridades, você vai viver um casamento com conflitos constantes. Lição número 1 que eu aprendo nesse texto: prioridade. Prioridade. A segunda necessidade que eu vejo, que eu aprendo aqui nesse texto de Gênesis 2:24, é conexão emocional e espiritual. Olha o que diz o texto: unir-se-á a sua mulher. Mas não é qualquer tipo de união. Quando nós olhamos e mergulhamos mais nesta palavrinha unir-se, ele fala colar-se. Ele fala aderir com força. Não sei quantos aqui já derrubaram super bonder no dedo e colaram o dedo. Unir com força. Colado é permanecer ligado. E esta palavra é a mesma palavra que foi usada em Deuteronômio 10 para descrever o apego do homem com Deus, o relacionamento do homem com Deus. Mas nos dias de hoje, tudo foi se moldando, se modelando. Unir-se, irmãos, não é morar junto. Unir-se não é dividir contas. Unir-se não é dormir apenas na mesma cama. Unir-se é conectar-se profundamente ao seu cônjuge. Profundamente. E talvez um dos maiores erros do casamento é achar que o casamento se sustenta sozinho, que ele vai conseguir ir se levando. Não vai.
O seu cônjuge precisa ser ouvido, o seu cônjuge precisa ser valorizado, o seu cônjuge precisa ser compreendido, o seu cônjuge precisa ser respeitado. Assim o seu casamento vai se sustentando. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Anota, e depois você lê em casa, mas começa assim: vivam com entendimento. Vivam com entendimento. Casamentos se fortalecem quando os dois oram juntos. Casamento se fortalece quando os dois leem a palavra juntos. Casamento se fortalece quando os dois discernem as coisas juntos. É assim que o casamento vai se fortalecendo. Amós 3,3 diz: como andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Um querendo puxar para um lado, o outro querendo puxar para o outro. Para que lado vai? Não vai para lugar nenhum. Não sai do lugar. Mas tem jeito. Tem como mudar. Sabe como? Anota a primeira atitude que você tem que fazer caso não esteja fazendo. Ore com o seu cônjuge. Obrigado. Mas aqui eu coloquei uma vírgula. Mesmo em dias difíceis. Não estou falando daquele dia difícil que você está tendo. No dia difícil que está tendo entre os dois. Orar quando está tudo bem, está tudo bem. O negócio é orar quando as coisas estão difíceis. Começa por aí. É praticar uma escuta. Mas não é qualquer tipo de escuta. É uma escuta, eu coloquei aqui, ativa. Sem um celular na mão, olho no olho, sem pressa. Como? Expresse os seus sentimentos com amor, sem agressividade. Como nós podemos ter essa conexão? Celebra as conquistas juntas. Não importa o tamanho da conquista. Celebra junto, festeja junto. Cultive uma intimidade espiritual antes da experiência física, antes da intimidade física. Começa por aí. Amados, onde não há conexão, o coração se distancia mesmo estando perto. Aonde não tem essa conexão, o coração fica longe. Casamento é apego espiritual. Não é apenas convivência. Dormir, acordar, acordar, dormir, dormir, acordar, aquela rotina. Por isso, atitudes práticas. A terceira necessidade que eu vejo nesse texto, e que talvez precisamos fazer ajustes, é intimidade e fidelidade. Serão ambos uma só carne. Serão ambos uma só carne. Não é apenas sobre sexo, mas é unidade. É unidade em propósito. É unidade em visão. É unidade em identidade. É unidade em destino, saber para onde estão indo. Serão ambos uma só carne. E aqui entra essa dimensão da intimidade física, emocional e espiritual. Tudo junto. Tudo junto. O que eu quero dizer aqui é que enquanto o mundo banaliza o sexo, enquanto a igreja muitas vezes
silenciou sobre esse tema, as Escrituras santificou. As Escrituras mostram como isso tem que ser. O próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 16, diz: o que se une à prostituta, faça um corpo com ela, porque serão os dois uma só carne. O que ele está dizendo aqui? Paulo está ensinando sobre a sexualidade, nunca é apenas física. Paulo está dizendo assim: toda união cria vínculos espirituais. Hebreus capítulo 13, versículo 4, ele diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Intimidade. Amados, intimidade sexual no casamento é presente de Deus. Intimidade sexual no casamento é expressão de unidade. Intimidade no casamento é instrumento de proteção espiritual. E quando chegamos no Novo Testamento, a coisa ainda fica mais apertada. Mateus 5:28, Jesus eleva ainda mais esse padrão. E olha o que ele diz: adultério começa no coração. Fidelidade, amados, não é só física. Fidelidade é mental. Fidelidade é emocional. Fidelidade é digital. Isto é fidelidade. Quando fala de unidade, é melhor serem dois do que um, diz o texto de Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. É proteção, é apoio, é estabilidade um com o outro. Efésios 5:31 diz: por isso deixará o homem e os dois se tornarão uma só carne, e grande é este mistério, refiro-me a Cristo e à igreja. Paulo aqui está apontando e mostrando que além de um casamento humano, é Cristo e a igreja, nesse contexto todo. Mas como podemos melhorar nesta área de intimidade e fidelidade? Primeiro, proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Cuidado com o que você vê, com o que você lê, com o que você olha. Como eu posso melhorar? Seja intencional no relacionamento e na intimidade com o seu cônjuge. Como melhorar? Não use a intimidade como moeda de troca. Como melhorar? Busque ajuda quando necessário. Procure ajuda. O que eu quero dizer com isso, e com esses pontos que nós podemos melhorar, é que a intimidade, quando ela é protegida, ela fortalece a aliança. Mas a negligência abre brechas. Por isso precisamos estar atentos. A quarta necessidade: permanência e compromisso. Mateus 19, versículo 6. Jesus disse: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Casamento não é sobre facilidade, mas é sobre permanência. É sobre permanecer firme. Malaquias capítulo 2, versículo 16 diz: o Senhor odeia o divórcio. E aqui eu faço uma observação: Deus não odeia pessoas, Ele odeia o que destrói alianças. São diversas situações, são diversos os casos, e nós sempre cuidamos e ajudamos e entendemos cada um desses processos.
e buscamos sempre a direção da palavra de Deus. Aqui não é nada sobre acusação, irmãos. A gente está simplesmente mostrando como pode ser melhor quando você está junto. E tem situações que é daqui para frente. É seguir, entender, melhorar e evoluir. E para melhorar isto, para melhorar essa permanência e esse compromisso juntos, sabe que talvez nós precisamos melhorar? Pare de ameaçar separação. Quantas vezes por uma besteira ou outra, uma briguinha ou outra, uma situação ou outra, falou assim: agora eu vou para casa da minha mãe, agora eu vou para casa do meu pai, agora eu vou sair de casa, agora eu vou largar de você. Pare de ameaçar separação. Resolva os conflitos com maturidade. Não foi maduro para casar? Não foram, né? Estamos prontos, está tudo certo. Por que não é maduro para resolver os conflitos a hora que aparece? Maturidade para resolver conflitos. Como que eu vou melhorar? Pratique o perdão diariamente. 70 vezes 7. É o que a palavra nos orienta. Busque o aconselhamento antes da crise. Vocês perceberam que praticamente em quase todos eles eu acrescentei: busque, procure. Porque, irmãos, ninguém caminha sozinho. Nós precisamos de alguém nos ajudando, nos auxiliando, repartindo as cargas, distribuindo este peso. Mas procure pessoas maduras. Não vai abrindo e expondo a sua vida, como eu falei há pouco aqui, para qualquer pessoa, que não vai resolver o seu problema. A quinta atitude que eu coloquei aqui: lembre-se do propósito, não apenas da emoção. Lembra do propósito do seu casamento. Lembra do propósito e do compromisso que você fez diante de Deus, diante do pastor, diante do padre lá atrás, seja de quem for, que você fez uma aliança com o seu cônjuge, até que a morte nos separe. O que eu quero dizer aqui é que a aliança, ela não se sustenta por sentimentos. A aliança se sustenta por decisões. Eu decido amar. Eu decido perdoar. Eu decido. Ninguém vai fazer isso por você. Essas decisões nós que tomamos. E nós vamos conseguir fazer isso se nós estivermos diante de Deus, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós estivermos buscando um casamento que seja um sermão vivo, uma pregação viva por onde nós passamos. Porque o nosso casamento é isso, irmãos. As pessoas estão nos lendo, as pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão olhando para o nosso casamento, as pessoas estão olhando para os nossos filhos, as pessoas estão olhando do jeito que a gente se porta no trabalho, como a gente se porta com os nossos colaboradores. Todo mundo está vendo como que a gente é lá fora. O mundo, ele pode até não ler a Bíblia, mas ele está nos lendo. Será que nós temos sido essa Bíblia para essas pessoas aí fora? Por isso, o nosso casamento, ele precisa pregar todos os dias sobre perdão, sobre fidelidade, sobre amor sacrificial. É sobre isso o nosso casamento. Às vezes achamos que é só a união dos dois. Não. É espiritual. Vai muito mais longe. E por isso que eu comecei essa ministração dizendo: começa em Gênesis e vai até Apocalipse.
Porque Apocalipse 19, 7 fala: as bodas do Cordeiro chegou. As bodas do Cordeiro chegaram. O nosso casamento conta a história completa. Mostra a redenção. Mostra a história de aliança restaurada. Mostra aquilo que está escrito. Agora a pergunta que eu te faço nessa manhã: o que Deus espera do seu casamento? Você já parou para pensar? O que Deus espera do meu casamento? E eu fiquei pensando. Eu imagino que Ele não espere perfeição, mas Ele espera aliança. Eu imagino que Ele não espere que tenha uma ausência de conflitos, de situações que não aconteçam no dia a dia, mas Ele espera que haja presença de compromisso um com o outro. Eu fico pensando, o que Deus espera do meu casamento é que, sabe, às vezes aqueles rótulos que colocamos nas pessoas ou no nosso cônjuge: veio assim, vai ficar assim, vai morrer assim. Não. Identidade nova, uma identidade em Cristo, uma identidade na cruz. Eu fiquei imaginando essas coisas. Agora, o que você, no seu casamento, o que será que Deus espera do seu casamento? Eu imagino que não seja nada ao acaso, mas um propósito, e um propósito eterno de Deus. Quero convidar o pessoal do louvor a subir, por favor. Gênesis 2:24, irmãos. Ele é o começo e vai até o fim. Olhando para esse texto, nós vemos que ele aponta para a cruz. E a cruz aponta para a igreja. E a igreja aponta para Cristo. A bodas do Cordeiro. Esse é o processo. Casamentos fortes não são aqueles que enfrentam menos crises, ou que não enfrentam crises, mas é aqueles que se recusam a desistir no meio do caminho. Crises vão fazer parte do processo, mas como você tem resolvido essas crises?